Olá, meninos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aulinha nessa semana. Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre tipos de sujeito. Vamos inicialmente revisar 3 tipos de sujeito que vocês já viram, apesar de termos falado também dos outros dois, inexistente e indeterminado. Nós vamos novamente retomá-los aqui, tá bom? Acompanhem comigo. Vamos lá. Bom, vocês estão lembrados desses 3 tipos de sujeito que vocês viram no 7º ano? Simples, composto e desinicial? Então, vamos lá. Retomando rapidamente, o sujeito simples é aquele que apresenta apenas um núcleo na sua estrutura. E nós estamos falando de núcleo, sendo o quê? Palavra mais importante, substantivo, tá? Calvin pediu 8 biscoitos para a viagem. Nesse caso, quem realiza a ação de pedir é o Calvin. Nós temos aqui, portanto, apenas um núcleo, ok? Sendo sujeito simples. Já o composto é aquele que apresenta 2 ou mais núcleos na sua estrutura, 2 palavrinhas ou mais importantes, ok? Calvin e a mãe conversavam na cozinha. Então, quem realiza a ação de conversar? O Calvin e a mãe. Temos aí, portanto, 2 núcleos, 2 palavras importantes. E o terceiro tipo é o sujeito desinencial, tá? É aquele que não está expresso na oração, mas nós podemos identificá-lo pela desinência do verbo. Quando eu digo aí, encontrei Calvin na cozinha, vamos imaginar que não tenha esse eu aí, né? Que esse pronome, mas nós sabemos que se trata da primeira pessoa do singular por meio da desinência do verbo, da terminação do verbo, da flexão do verbo. Tudo bem? Lembraram desses 3 tipos de sujeito? Muito bem. Então vamos lá. Nós vamos dar seguimento agora ao sujeito indeterminado e ao sujeito inexistente. Esses 2 conteúdos que nós vimos antes de pararmos com as aulas presenciais, ok? Vamos lá. Oh, não! Fui assaltado. Levaram tudo. Os móveis, o som, Que placa é essa? Ah, é. Eu me mudei daqui ontem. Estão lembrados dessa tirinha? Eu apresentei para vocês na sala de aula, certo? Vamos imaginar a seguinte fala: assaltaram o dono daquela casa, tá? Essa ação de assaltar, né? Essa forma verbal flexionada aí, está em qual pessoa? Terceira do plural. Mas quando eu flexiono na terceira do plural, isso quer dizer que mais de uma pessoa realizou a ação de assaltar? Será que não poderia ser apenas uma pessoa? Vamos pensar nisso aí, né? Bom, quando queremos apresentar uma situação em que não sabemos quem exatamente realizou a ação, usamos o verbo no singular ou no plural. Pensem aí. Eu digo, por exemplo, pegaram o material que deixei aqui, ou eu digo, pegou o material que deixei aqui? Pensem um pouquinho. Eu acho que a melhor forma é usar o quê? Terceira pessoa do plural. Pegaram o material que eu deixei aqui. Eu não sei dizer quem foi que realizou a ação de pegar, mas ao usar a terceira do plural, eu não estou afirmando que mais de uma pessoa foi realizar essa ação de pegar. Olha o outro exemplo. Levaram tudo. Verbo também na terceira do plural. Isso também não quer dizer que mais de uma pessoa tenha realizado a ação de levar, ok? Olha o outro. Falaram de você na reunião. Outra situação. Também não quer dizer que mais de uma pessoa realizou a ação de falar. Pode ter sido somente uma na reunião que tenha mencionado você, certo? Olha o outro. Roubaram os livros dele. Terceira do plural também. Eu não sei dizer quem foi que roubou, certo? Então eu uso a terceira do plural. Então, usamos o verbo na terceira pessoa do plural quando não sabemos quem realizou aquela ação, podendo ter sido uma pessoa apenas ou mais de uma. Olha aí. O que nós vamos concluir? Nesses casos, não é possível determinar quem é o sujeito. Sendo assim, temos o chamado sujeito indeterminado. Então vem aquela perguntinha, professora, quando ocorre sujeito indeterminado? Primeiro caso,
quando eu tenho um verbo na terceira pessoa do plural, sem que haja um sujeito referente no contexto. O contexto não me aponta ninguém. Então, são esses dois casos aí, ó. Pegaram o material que deixei aqui. Verbo na terceira do plural, eu não sei dizer quem foi que realizou a ação. Levaram tudo. Verbo também na terceira pessoa do plural. Não sei dizer quem realizou essa ação exatamente. Professora, mas tem alguém realizando? Sim, alguém fez. Eu só não sei determinar quem foi, ok? Olha o segundo caso. Esse segundo caso, eu tenho um verbo na terceira pessoa do singular, tá bom? Mas não pode ser qualquer verbo. Tem que ser o verbo de ligação, ou o verbo intransitivo, ou o transitivo indireto. Nesse caso, ele está na terceira do singular e acompanhado de quem? Desse índice aí, o C, que é o índice de indeterminação do sujeito. Vamos ver o primeiro exemplo aqui, ó. Era-se feliz naquela casa. Era-se feliz naquela casa. Era é o verbo ser, que é um verbo de ligação, tá? Ele está na terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula se. Então, eu não sei dizer quem era feliz naquela casa. Pode ser qualquer pessoa. Eu não estou determinando esse ser, ok? Olha o outro caso. Vivia-se feliz naquela casa. É um verbo intransitivo, tá? Está na terceira pessoa do singular e eu também não sei dizer quem exatamente vivia feliz ali, ok? Então, nós temos aí dois casos. Esse com o verbo de ligação e o outro com o verbo intransitivo. Vamos ver o caso aí, ó. Precisava-se de mais alegria naquela casa. Agora eu tenho um verbo transitivo indireto, porque ele precisa de complemento e o complemento tem preposição. Quem precisa, precisa de ao. Ele está na terceira pessoa do singular e ele veio acompanhado do índice de indeterminação do sujeito, da partícula se. Percebam aí o objeto indireto, de mais alegria. Então, quando eu vou ter sujeito indeterminado? Quando, primeiro caso, eu tiver um verbo na terceira pessoa do plural, sem que haja algum sujeito referente no contexto. E quando eu tenho um verbo na terceira pessoa do singular, sendo um dos três casos aí, de ligação, intransitivo ou transitivo indireto, acompanhado da partícula se. Muito bem. Eu quero agora que vocês observem comigo essa outra situação. Olha a tirinha aí. Hoje não preciso regar minha florzinha. A Mônica está dentro de casa, olhando pela janela e chove, certo? Olha só, vamos imaginar a seguinte fala. Hoje choveu muito, ok? Pensam, apesar da imagem da tirinha que tem ali o ser jogando aguinha, quantas plantinhas lá no céu e a gente sabe que não é isso que acontece, de fato é possível alguém realizar a ação de chover? Pensem comigo. E tem alguém fazendo essa ação? Vamos lá. Eu acho que não é possível, né? Não existe alguém realizando a ação. Portanto, dizemos que nessa oração não há sujeito. Não tem como alguém realizar a ação de chover. Olha lá, hoje choveu muito. Então podemos chamar de sujeito inexistente ou podemos apenas dizer que é uma oração sem sujeito. Tudo bem? E vamos pensar um pouco. Quando ocorre a oração sem sujeito? Muito simples, meninos. A oração sem sujeito vai ocorrer com os chamados verbos impessoais, ou seja, aqueles que não podem ter um sujeito, um ser, né, realizando a ação. E aí, vamos conhecer quais são eles? Vamos lá. Primeiro caso, verbos que indicam fenômenos da natureza. Quando esses verbos são empregados no sentido real, como é o caso do verbo chover, né? Choveu em Brasília semana passada. Eu não tenho sujeito aí nessa oração. Por quê? Porque o verbo chover é um verbo que indica fenômeno da natureza, sendo, portanto, um verbo impessoal, tá bom? Outros casos aí. Durante a noite ventou demais. Nunca chove no Nordeste, tá? Esse é o primeiro caso. Olha o outro caso aqui. Gravem esses verbos, fazer e estar, tá?
esses verbos, olha essa imagenzinha aí. Quando esses verbos estão relacionados a um fenômeno climático, eles também são verbos impessoais. Olha o primeiro exemplo que aparece aí. Faz frio em Curitiba, tá? Não tem ninguém realizando essa ação de fazer frio, digamos assim. Então, é um verbo impessoal. Coloquei mais dois exemplos. No Rio fez 40 graus no último verão e a previsão é que ainda fará muito calor, tá? São casos aí em que eu não posso ter alguém realizando ação. Professora, não apareceu o verbo estar. Eu posso falar está frio aqui, está calor, tá bom? É o mesmo sentido aí também de fenômeno climático. Olha o outro caso, verbo haver. Esse verbo, quando está no sentido de existir, acontecer ou ocorrer, tá bom? Ele é impessoal. Não sabemos se há discos voadores. O sentido aí agora é de quê? É sentido de existir, tá bom? Então, no sentido de existir, ele não tem sujeito, ele é impessoal. E vamos lembrar de um detalhe muito importante. Os verbos impessoais devem estar sempre na terceira pessoa do singular, tá bom? Não vão aparecer flexionados no plural. Somente um caso, que já já eu mostro para vocês. Ano passado houve várias reuniões da turma, tá? E aqui, ó, há várias reclamações do produto. Todos os casos aqui, ó, primeiro o haver no sentido de existir, o segundo no sentido de ocorrer, né? E o terceiro no sentido de existir, tá? Verbo impessoal. Professora, por que o discos voadores, por exemplo, não pode ser o sujeito? Não pode ser o sujeito porque ele é o objeto direto do verbo haver. O verbo haver é transitivo direto. Ele tem objeto, tá bom? E não tem sujeito. Bom, outro caso. Verbos haver e fazer, tá? No sentido de tempo decorrido, tempo que já passou. Olha aí, a aula terminou há 10 minutos. Então, o haver aí está no sentido de um tempo que já passou. Esses 10 minutos já se passaram, ok? E o verbo fazer, usei o mesmo contexto. Qual é a diferença entre usar um ou outro? A diferença é o seguinte: o fazer ele é mais coloquial e o haver a gente vai trabalhar com textos escritos usando a norma padrão, tá bom? Vai ficar muito melhor para vocês. Mais dois exemplos aí: há meses que ele não aparece e faz meses que ele não aparece. Tempo que já passou. Último casinho aí pra gente. Verbo ser. Lembre-se desse verbo. Quando o verbo ser, ele está relacionado a datas, épocas históricas, estações e meses do ano, distância ou horas, ele é impessoal. Mas é o único caso, meninos, que ele pode ir para o plural, tá? É o único caso de impessoalidade no plural, tá bom? Olha aí. Foi no tempo das cavalarias, está relacionado a uma época histórica, perdão. Então aqui eu também não tenho sujeito. É Natal, essa frasezinha que a gente fala aí, ó, todo final de ano, tá? Outro, hoje é 20 de maio ou hoje são 20 de maio. As duas formas são corretas, tá bom? Eu posso ter aí o verbo no singular ou no plural, tá? Olha aqui, quando cheguei, eram 11 horas, verbo ser no plural, tá? Fazendo a concordância com o numeral. Daqui até a padaria são 2 quarteirões, relacionado à distância, né? Também não tem sujeito. Todos esses casos aí apresentados, eu não tenho sujeito na oração, tá bom? Como é que eu vou trabalhar no meu exercício? Eu preciso conhecer esses verbos. Então é importante que depois você retome essa aula, anote, faça um mapa mental, se organize para você relembrar tudo isso aí. É isso, pessoal. Por hoje é só e aguardo vocês no nosso próximo encontro, tá bom? Um grande abraço, anotem as dúvidas que brevemente estarei à disposição de vocês no mural para esclarecê-las. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.